Olá, meu nome é Vinícius e eu sou tecnologista aqui no Laboratório de Imunogenética no Instituto Nacional de Câncer. E o objetivo hoje aqui dessa apresentação, desse bate-papo, é a gente falar um pouco sobre análise de dados de sequenciamento de nova geração para a genotipagem dos genes HLA. E esse é um tema muito amplo, então a ideia é a gente voltar lá para as bases e tentar entender, demonstrar uma estratégia de como começar a aprender sobre esse tema lá do básico na prática. Então, é um tema bem desafiador, mas espero no final aí cumprir com essa meta. E a gente sabe que quando nós falamos de sequenciamento de nova geração, nós estamos falando de Big Data, né? De um grande volume de dados que podem ser gerados a partir de uma corrida única de um sequenciador como o MiSeq. E aí esse é o exemplo, o throughput maior do MiSeq pode chegar a 25 milhões de leituras. E, na verdade, a análise de dados é a última etapa de uma série de outras etapas num protocolo de genotipagem HLA por NGS, que vem desde a geração do alvo, preparo da biblioteca, amplificação clonal e sequenciamento. E o que a gente faz, na verdade, é o caminho inverso. Então, enquanto a gente parte lá daquele genoma completo, aquela nossa amostra de DNA, e a gente determina qual é o nosso alvo e começamos a preparar essa biblioteca para o sequenciamento, passando por etapas como fragmentação, ligação de adaptadores, seleção do tamanho que a gente quer trabalhar desse fragmento. Na análise de dados, nós temos que refazer o caminho oposto, tentar montar de novo esse genoma, tentar montar de novo, no nosso caso, as contigues para os genes HLA. E aí, essa etapa ela é tão complexa e tem todas as suas particularidades que a gente pode dizer que ela pode ser considerada uma outra bancada, é algo que a gente costuma falar bastante aqui nas nossas reuniões e discussões, e não é tão simples, não é tão trivial. E uma coisa importante é que isso está mudando muito. Cada ano que passa, desde o primeiro protocolo comercial que foi lançado há alguns anos atrás, até hoje, o que a gente mais tem observado são mudanças, aprimoramentos com diversas consequências. Então, uma frase que eu sempre tomo como um lema, né, para essa caminhada que a gente tem feito no conhecimento da NGS é não ser apenas um seguidor, alguém que só ouve e coloca em prática, mas às vezes não para refletir. É importante ser um estudante, estar sempre indo atrás do conhecimento para ter um posicionamento crítico das informações que a gente recebe. E isso porque quem estava acostumado a trabalhar com outras metodologias de tipagem HLA, agora está se vendo diante de um mundo totalmente novo, de conceitos, de termos, de metodologias, de técnicas, desde a parte de bancada, que aqui eu tenho essa nuvem de palavras, ela é mais focada para termos novos que a gente encontra na bancada de NGS, fora tudo que a gente encontra de novo na parte de análise de dados, que é o foco aqui do nosso webinar, né, do nosso seminário. Mas até um pouco do tema dessa apresentação foi focado em uma experiência que eu vivi há poucos meses, apesar de já estar há alguns anos trabalhando com análise de dados de NGS, vendo bastante casos, discutindo bastante cenários interessantes. Nós vimos a implementar mesmo na prática aqui no nosso laboratório há poucos meses essa metodologia, né? E a sensação que eu tive quando fui implementar é que eu tive que aprender novamente como fazer análise de dados de NGS para genotipagem HLA. E pode parecer estranho isso, quer dizer, eu já vinha trabalhando há um tempo com isso, como eu tive que aprender novamente? Pois por conta da diversidade de softwares. E aqui eu estou mostrando, e cada software tem sua abordagem, cada software tem sua metodologia de trabalho, né? E às vezes ela é tão diversa que você acaba acumulando, por conta das circunstâncias, né, diferentes níveis de experiência com cada software. Então, por conta de acessibilidade e outros fatores,
eu considero aqui, né, que é o nível de experiência, não performance, nem nível de qualidade de cada um dos softwares, né, mas nível de experiência pessoal. Então, tem um software, tem dois softwares ali principalmente, onde eu tenho um pouco mais de experiência, de vivência, onde eu testei mais cenários, eu vi mais coisas, e outros que eu tenho um nível de experiência menor, até um último ali, onde eu vi muito pouco. Eu vi muito poucas coisas, eu tive muito pouco contato. E aí, por questões que têm a ver com a parte burocrática, questões regulatórias, o nosso laboratório acabou comprando o kit, adquirindo o kit, justamente onde eu tinha o menor nível de experiência com o software que vem junto, né? A gente adquire um protocolo comercial que vem com um software apropriado, desenhado para aquele kit. E aí, esse é o porquê de eu ter colocado nos slides anteriores que eu tive que reaprender a fazer análise de dados. E aí a gente estava, foi algo bem recente, estava bem próximo desse momento, né, dessa apresentação, e eu pensei, poxa, quais foram as perguntas que eu fiz para o meu fornecedor, quais foram as respostas que eu procurava para tentar trabalhar com esse cenário de um software novo. Eu tinha um conhecimento de NGS, então quais perguntas eu queria responder para me sentir seguro para trabalhar com esse software. E aí eu parei para pensar e vi, poxa, tudo eu precisava voltar ao básico, não importava o software que fosse. Eu tinha que entender bem os conceitos básicos de sequenciamento de nova geração para esse software. Então, a minha dica aqui nessa ideia de aprender análise de dados por NGS é comece pelo básico. Comece a aprender as métricas básicas relacionadas, os conceitos básicos de análise de dados por NGS. E aí são esses 4. Cobertura, phasing, ruído e balanço alérico. Então, esses 4 conceitos você vai encontrar de maneiras diferentes nos diferentes softwares, mas são conceitos básicos para você aprender NGS. Eles têm que estar bem claros para você e nós vamos passar por eles aqui. Então, quando você estiver com o seu fornecedor lá, oferecendo um kit, oferecendo um software, pergunte a ele sobre essas métricas, como eu faço para investigar essas métricas no seu software. E aí vamos começar pela cobertura. E aí, quando a gente fala de cobertura, é bom destacar 2 tipos, 2 subconceitos ou 2 divisões de cobertura, né? Nós temos a extensão de cobertura, que é quando a gente quer avaliar as regiões genômicas ou as regiões daquele alelo, daquele gene que a gente está investigando, que são cobertas pelo seu protocolo, pelo protocolo que você está ali testando ou adquirindo, ou seja, que são abrangidas pelos primers ou pelas sondas que estão naquele kit. Tá? E, geralmente, isso aí está contido, esse conceito de extensão de cobertura, está associado a frases como, olha, o meu protocolo ele tem cobertura para o exon 1 do gene HLA-DRB1, então eu sou capaz de gerar leituras para essa região. Ou então, olha, não deu para resolver essa ambiguidade porque essa região aqui desse gene não é coberta, não é contemplada pelo meu kit. Então, alguns exemplos. E aí, só para a gente ter uma visão, né, uma visão mais geral, aqui a gente teria, então, um diagrama, né, mostrando a extensão de cobertura. Aqui nesse exemplo, uma extensão de cobertura que parte do exon 1 até o intron 4. E aqui seriam as nossas leituras, então estou explicando melhor porque eu vou usar muito esse diagrama aqui nos outros slides. E aqui as regiões genômicas, né? Exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, e assim sucessivamente. Então, do alinhamento das leituras que são geradas no sequenciamento, eu gero uma resultante, então, um resultado, né? Então, aqui seriam posições em heterozigose, esse A e G, esse C e A, e aqui as posições em homozigose. Então, a extensão de cobertura neste exemplo vai do exon 1 até o intron 4 para esse gene hipotético aqui. E a gente pode ter um outro exemplo. Por exemplo, esse aqui. Às vezes a sua extensão de cobertura ela não é contínua, ela pode ter ser um pouco fragmentada. Então, nesse caso, eu tenho uma extensão de cobertura do exon 1 e depois do exon 2 até o intron 3.
Então, isso foi extensão de cobertura. Mas nós também temos, e aí é o que eu considero mais importante, talvez a métrica mais importante de sequenciamento de nova geração, para HLA ou para qualquer outro tipo de aplicação, é a profundidade de cobertura. E ela tem a ver com o número de leituras que você alinha para uma amostra, para um projeto, para uma corrida, ou para uma determinada posição ali no seu genoma, né? Naquela região que você está investigando. E aí você pode ouvir lá do seu fornecedor, olha, essa sua amostra aqui ficou muito boa, porque ela teve uma alta cobertura. Ou então, olha, não, vamos repetir essa amostra ou esse gene, porque a cobertura ficou muito baixa. Isso tem a ver com a quantidade de dados que você gerou para aquela amostra ou para aquele gene. Tá? Então, aqui voltando naquele exemplo, mas agora explorando mais o alinhamento das leituras, então, a profundidade de cobertura. A gente pode avaliar ela ponto a ponto. Se nós olharmos aqui em verde à esquerda, a gente tem uma profundidade de cobertura maior do que aqui à direita, em vermelho. Tá? À esquerda eu tenho 6 leituras, 2, 4, 6, neste ponto especificamente, enquanto que aqui, para o mesmo gene, da mesma amostra, eu tenho apenas 2 leituras. Então, a cobertura aqui é maior do que aqui. E se a gente quiser comparar isso a nível de amostra, 2 genes HLA, 2 amostras diferentes, a gente pode olhar aqui, numa visão mais global, que a cobertura para essa amostra é maior do que essa, porque aqui eu tenho mais leituras alinhadas, empilhadas, essa é a aparência mesmo, elas como se elas estivessem empilhadas. Então eu tenho mais leituras empilhadas aqui à esquerda, em verde, né, do que à direita, em vermelho. Então, profundidade de cobertura. E aí existem várias métricas para tentar, que os softwares que estão no mercado vão tentar demonstrar cobertura para você, que é um candidato aí ao usuário, né? Então, profundidade de cobertura, as principais métricas, né? Podem ser medidas de estatística descritiva, média, mediana, mínimo, máximo. Elas podem ali, além de estar num ponto, né? Você pode olhar isso ao nível de uma determinada região. Então, como é que foi a cobertura mínima no exon-chave, por exemplo? Então, uma região genômica que seja importante, ou ao nível dos intros, ou ao nível de todos os exons. Então, isso vai variar bastante. Então, quando você estiver ali avaliando profundidade de cobertura, algumas perguntas que eu fiz quando estava aprendendo sobre esse software, por exemplo, como é que o seu software, eu te sugiro fazer essa pergunta, né? Como o seu software, perguntando para o seu fornecedor, como o seu software ele mostra, ele sinaliza problemas de cobertura? Quando eu olhar, eu quero ver, poxa, aqui eu tenho um problema de cobertura, então eu tenho que investigar a cobertura. Ou então, quais são os cutoffs, os níveis, os valores que o seu software toma como para separar o que é uma boa cobertura ou uma baixa cobertura, né? Uma cobertura alta ou uma cobertura baixa. Então, isso foi profundidade de cobertura. Agora, falar um pouquinho de phasing. Aí, phasing tem a ver com a relação entre 2 ou mais posições em heterozigose vizinhas, onde o que a gente quer é determinar a relação entre elas, se elas estão no mesmo alelo, no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. E aí, por exemplo, quando a gente observa que esse diagrama, né, que seria aquela resultante do empilhamento das leituras, eu não posso assumir necessariamente que este A, esta adenina, está no mesmo cromossomo que este aqui. Eu preciso da informação da fase, e aí a gente vai ver mais ou menos como que alguns softwares demonstram isso. Por quê? Eu posso ter uma fase que é trans aqui nessa região, aí a gente teria esse cruzamento, então, ao invés desse A estar com esse A na mesma fase, a fase aqui está invertida. Então, esse A estaria com este C, e aí com este G, com esse C, ou essas outras opções aqui também. Então, somente essa informação não é o suficiente para você determinar a fase, e aí determinar a tipagem e outras consequências, né, que a fase tem sobre o seu resultado final. Então, a fase é importante.
E aí, mais um exemplo aqui hipotético, um diagrama aqui para a gente tentar entender como que a fase é determinada, né? Então, a gente observa aqui algumas leituras, né? E observando as posições em heterozigose, a gente consegue ver que, por exemplo, nessa região, a gente tem fase e nessas regiões aqui não. Então, a gente tem alguns softwares que vão mostrar uma métrica mais global. Então, ele vai mostrar uma linha para você e vai dizer, olha, onde a linha tiver dessa cor ou tiver tracejado, enfim, você vai ter que entender como o seu software demonstra isso. E aqui nesse exemplo que eu dei quando a linha está assim, dupla, nessa cor, eu tenho fase. E aqui eu tenho fase porque eu tenho duas leituras que uma delas tem uma adenina nessa posição e uma citosina, então mostrando que a fase é A com C, e outra leitura mostrando que eu tenho uma guanina nessa posição e uma adenina nessa posição. Então, a outra fase é G com A. Então, aqui eu tenho fase, mas aqui eu não tenho, porque eu não tenho nenhuma leitura que me diga, olha, se a citosina está relacionada com a adenina ou se a citosina está relacionada com a guanina nessa posição. Então, eu posso ter regiões com fase e regiões com quebra de fase. Então, aqui eu tenho fase, aqui eu tenho uma quebra, aqui eu tenho fase, aqui eu tenho outra quebra. O que a gente quer é que a gente tenha a fase da primeira posição em heterozigose até o final, mas nem sempre isso é possível. Então, quando a gente olha no software, a maioria, praticamente todos, dão uma visão global sobre o phasing, onde você tem fase e onde você tem quebra. E aí vão ter alguns outros que vão te permitir investigar região por região, fase por fase, por que ele determinou a fase, por que ele mostrou uma quebra de fase. E aí, enfim, por exemplo, esse quadradinho aqui, ele seria relacionado a essa fase, então mostrando, olha, eu tenho uma leitura, mostrando que a fase daqui até aqui está estabelecida, mostrando a relação entre as bases. Aqui, nesse exemplo, eu tinha uma leitura mostrando essa fase, mas nenhuma outra mostrando o inverso, mostrando a outra fase, né? Então, o software colocou como uma quebra. E aqui um outro exemplo onde a fase está mais sólida, porque eu tenho mais leituras mostrando as duas fases, A com T e G com C. Então, tem um número maior de leituras ajudando o software a construir a fase. Então, quando você estiver lá diante do seu software, aprendendo um software novo, quiser entender sobre fase, pergunta lá para o time de suporte ou para o vendedor lá do seu kit, do seu software, né? Como o seu software ele sinaliza onde eu tenho fase e onde eu tenho quebra de fase? Ou então, como eu posso investigar tipagens HLA, ambiguidades de tipagem HLA, que são geradas por ambiguidade de fase, investigando regiões onde eu tenho quebra de fase. Como o seu software faz isso e como eu posso investigar isso no seu software para verificar se realmente ele tem uma quebra, se eu posso aumentar a cobertura para tentar aumentar a fase, enfim. E aí as perguntas vão aumentando. Mas investigue bem, porque fase é um tema muito importante. E aí passando para a nossa terceira métrica, ruído. E o ruído, a gente tem que ter muito cuidado, porque o ruído pode esconder muita, muita, muita coisa. Então, tenha bastante atenção ao ruído. E cada software lida e denomina e chama de ruído de uma maneira diferente. Tá? E ruído, basicamente, é tudo aquilo que não é sinal, em qualquer coisa, quando você está lidando com som, com áudio, com qualquer tipo de sinal, né? Ruído é tudo aquilo que não é sinal. E o que a gente quer é que o ruído fique bem baixo, bem distante do nosso sinal. Então, aqui no contexto do sequenciamento de nova geração, ruído são aquelas informações de sequenciamento que o software alinhou, né, ou colocou ali expôs para você, mas ele não considerou para para determinar aquela base que sai lá na sua contígua, naquela sua sequência resultante, né? Então tá ali, pode ser, as causas são as mais diversas, mas ele não considerou aquela informação para dizer, olha, aqui é uma homozigose ou aqui é uma heterozigose. E aí, só para a gente ter um exemplo, a gente tem aí basicamente duas abordagens. Tem software que vai mostrar, olha,
aqui eu tenho um ruído, né? Porque se a gente observar aqui, ele disse para mim, olha, a resultante desse alinhamento é uma posição em heterozigose A e G, porque eu tenho duas adeninas, duas leituras com adeninas, duas com guaninas. Apesar de eu ter essa leitura aqui com uma timina nessa posição. Ela é igual no resto, mas ela tem uma timina aqui, tem uma citosina, que é diferente de todas as outras guaninas. Também tem uma citosina aqui, que é diferente das outras guaninas. Vai ter software que vai mostrar toda essa leitura como ruído, e aí vai sinalizar lá, ruído. Pode ser uma sombra, pode ser um ponto num gráfico, o mais diverso possível. E vai ter software que vai mostrar só a posição. Você vai ver um ponto num gráfico lá. Ou aqui, no caso, seriam 3 pontos, né? Porque eu tenho 3 pontos que divergem do que ele encontrou aqui como sequência resultante. Tá? E aí eu destaco um cenário bem interessante, que seria esse daqui, né? Até não traduzir, que seria sinal ou ruído, né? Como a gente tem um cenário aqui de baixa cobertura, com apenas uma leitura, né, mostrando que seria uma heterozigose, né? Então eu tenho 2 guaninas e uma adenina. Será que isso daqui é sinal? E aí eu tenho uma segunda base ou um segundo alelo pouco representado, aqui seria, né, em torno de 33% a proporção, né? Se eu pegar aqui 1 e dividir por 3, ou eu tenho um ruído elevado. Isso aqui é um sinal ou é um ruído? Seria um caso de desbalanço ou um caso de um ruído elevado. E aí a importância lá da primeira métrica que a gente falou, que é a cobertura. Então, quando você estiver lá diante do seu software, aprendendo, o teu expert lá ensinando para você como manipular aquele software, como entender as métricas que ele demonstra, pergunte sobre o ruído. Pergunte como aquele software ele encara, como ele demonstra o ruído, como você pode enxergar, investigar o ruído naquele software e como ele sinaliza para você, olha, aqui tem uma situação de ruído muito elevado. E quais são os cutoffs, os níveis de ruído que ele considera elevados ou não. E aí, por último, mas certamente não menos importante, o balanço alérico. E o balanço alérico tem a ver com a razão, né, entre as leituras que cobrem posições em heterozigose. E aí, é sempre mais fácil olhar num exemplo. Se a gente observar aqui nesse outro exemplo, essas posições, a gente vai ver, por exemplo, que aqui nessa heterozigose, a gente tem um balanço de 50% e 50%. Então, a gente pode investigar isso ao longo de toda a sua contiga, toda a sua sequência, ou posição por posição. Então, aqui um balanço perfeito, que é o que você quer encontrar, sempre, para não ter preocupação, 50-50, 50-50, por quê? Eu tenho 2 leituras com adenina, 2 com citosina. Então, 2 dividido por 4, meio, 50%. Aqui também, aqui já está 60-40, porque são 3 timinas e 2 citosinas, e assim vai. Você vai ter uma pequena variação, mas tudo próximo de 50-50. Então, só observem aqui a quantidade de leituras e olha esse outro exemplo aqui. Então, aqui a gente tem uma cobertura maior, mas nem sempre mais cobertura quer dizer um balanço alérico melhor. Nesse exemplo, por exemplo, eu estou cobrindo aqui para a gente enxergar melhor as posições. Veja que a gente só tem 2 leituras com adenina e 2, 4, 6 com guanina. Então, 75-25 é o meu balanço aqui. Aí eu fico na dúvida. Será que isso daqui é um desbalanço severo? Então, eu tenho um alelo, aqui uma base, consequentemente, um dos alelos mais representado, bem mais representado que o outro? Ou, na verdade, isso aqui é uma amostra que deveria ser homozigoto e o ruído dela está muito elevado? Esse é o problema. Por isso que a gente tem que saber investigar bem casos de desbalanço alérico. Então, primeiro eu tenho que entender bem o que é balanço alérico, para então começar a investigar casos como esse. Então, aqui o desbalanço está bem severo, e eu posso ficar nessa dúvida. Este software aqui, hipotético, diz que isso aqui é uma heterozigose, mas é bom você investigar, principalmente porque
Aqui o balanço está 75-25. E aqui ele está 60-40. Por quê? Por que eu tenho essa discrepância tão grande? Casos de desbalanço podem me dar uma dica de que eu posso ter outras coisas ali, leituras de outros genes, contaminações, enfim, que eu preciso investigar melhor antes de liberar esse resultado. E esse último caso, pior ainda, né? Um desbalanço ainda mais severo, onde eu tenho 9 leituras com timina e só 2 com citosina. Então, isso aqui, será que isso aqui é ruído ou isso aqui é um desbalanço? Então, como 2 métricas básicas se correlacionam, apesar de eu ter uma cobertura bem alta em comparação com a outra amostra. Então, nem sempre mais leituras significa um dado melhor. E aí, pergunte lá para o seu fornecedor com relação a essa quarta métrica, né? Como é que seu software ele calcula e mostra o balanço entre os alelos, o balanço entre essas leituras em posições heterozigosas? Se você tem um homozigoto, você não precisa ter balanço, você só vai ter leituras para um alelo. Então, não é o caso. Como no HLA é bem difícil a gente ter casos de homozigose, acontece, obviamente, então a gente fala bastante sobre balanço alélico. E quando eu tiver, então uma outra pergunta assim um pouquinho mais avançada, né? Quando eu tiver ali com uma situação de desbalanço, né? Como é que seu software ele separa ali o que é sinal do ruído? Qual é o cutoff que ele usa? Eu posso ajustar isso? Como é que eu faço para investigar casos de desbalanço? E acontecem bastante, mesmo com laboratórios que já padronizaram o NGS há muito tempo. Acontece principalmente com genes como HLA-DQB1, que é um gene que tem algumas problemáticas ali na amplificação. A gente tem amplificações preferenciais para alguns alelos, enfim, e outros muitos casos. Então, é importante você ter esse conceito bem claro quando você estiver investigando, estiver aprendendo um software e for colocar ele em prática. Então, nessa primeira etapa, eu sugiro que você gaste bastante todo o tempo que você tiver para aprender bem essas métricas. Entender o conceito e entender como investigar essas métricas no software que você for utilizar na sua rotina. Cobertura, principalmente a profundidade de cobertura, né? Phasing, como que eu investigo, como eu entendo phasing, ruído, o que é ruído, como eu faço para investigar o que está acontecendo naquele ruído, eu consigo, como é que eu separo ele bem do sinal, e o balanço alélico. Depois, e só depois disso é que eu te sugiro passar para uma outra etapa, que é estudos de caso. Então, depois que eu entendi bem como que o software funciona, aquele software funciona, e aí, como é que eu faço agora? Trabalhando com exemplos, que é muito importante. Você treinar os seus olhos para enxergar casos, e aí, principalmente, amostras que são padrão, como está aí do lado esquerdo. Então, sugiro, peça lá para o seu fornecedor, olha, me mostra vários exemplos de amostras onde tudo correu bem, onde eu tenho boa cobertura, então aqui as 4 métricas, né? Eu tenho boa cobertura, um baixo nível de ruído, um bom balanço entre os alelos e um phasing bem estabelecido, ainda que eu tenha algumas quebras de fase, porque existem limitações da técnica de sequenciamento de nova geração de leituras curtas quanto a phasing, quanto a fase. Mas peça a ele, me dê exemplos de amostras onde eu tenho essas métricas em níveis aceitáveis, níveis muito bons. Aí, depois que você treinou bastante seus olhos para esse cenário bom, onde tudo funciona bem, peça a ele, olha, me mostre pelo menos casos de onde teve uma contaminação, quer que seja contaminação por leituras de outros genes HLA que acontece, que podem ser amplificados, como DRB6, B7, B8, B9, acabam interferindo no alinhamento das leituras por homologia, ou casos de contaminação de bancada, onde você estava ali manipulando e deixou cair alguns resíduos de uma amostra de um poço num outro poço. Essa é ele para te mostrar como essas 4 métricas aqui se comportam em casos de contaminação ou em casos de desbalanço alélico. Eu vou olhar e vou ver como que o ruído se comporta, como o balanço alélico se comporta, como que o phasing, a cobertura se comportam, eles se alteram ou não se alteram? E, por último, mas certamente não menos importante, que se torna cada vez mais comum, conforme a gente começa a investigar outros
genes HLA por NGS e outras regiões de genes que a gente já investigava, cenários de alelo novo. Como seu software ele se comporta quando ele analisa uma amostra que tem um alelo novo? Como que a cobertura, o ruído, a fase e o balanço entre os alelos tem que estar para que eu possa realmente afirmar que aquela amostra possui um alelo novo, um alelo HLA novo. E acho que você treinando bastante seus olhos com esses exemplos, né, estudos de caso, você vai diminuir um pouco aquela insegurança que a gente tem quando começa com uma nova metodologia tão complexa, com um conjunto de genes que a gente tem que investigar, que é mais complexo ainda, né? Que é o caso do LGS para a genotipagem HLA. Então, apenas resumindo aqui esse mapinha, né? Esse caminho que eu estou propondo aqui para aprender análise de dados por NGS, né? Então, como eu propus no início, só a etapa de análise de dados, que é a etapa final, depois de muita coisa que a gente fez na bancada, né? É uma outra bancada, você pode experimentar várias coisas, você pode testar outros softwares com o mesmo dado que você tem. Você pode testar abordagens diferentes dentro de um mesmo software, dependendo da ferramenta que você tem. Então, é um mundo totalmente diferente. Você pode se especializar apenas nessa tarefa, nessa etapa. Então, se você vai fazer isso, comece aprendendo os conceitos fundamentais de sequenciamento de nova geração, aquelas métricas fundamentais, cobertura, ruído, balanço alélico e phasing. Só depois que você estiver bem acostumado com elas, com os conceitos e como enxergar elas no seu software, passe para os estudos de caso. Veja amostras que são padrão do que aquilo que você espera ter, né? Amostras que se comportaram bem para essas métricas, amostras boas, exemplos de contaminação, de desbalanço alérico e alelos novos. E repetindo, né, mas porque é muito importante, não pare de estudar. Não apenas siga o que está sendo colocado, estude, tenha pensamento crítico, faça perguntas, na medida do possível interaja com os desenvolvedores, envie casos interessantes para eles, para os fornecedores dos seus kits, é o que a gente costuma fazer, e com isso a gente tem aprendido bastante. Tá bom? Espero ter ajudado e agradeço aqui a oportunidade.